A paz do Senhor para todos, que o Senhor vos abençoe. Nosso comentário bíblico de hoje está no livro de São Marcos, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 13, que diz: E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque achaste graça diante de Deus e a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará luz a um filho, a quem darás o nome de João. Então nós vemos, meus amados irmãos, nós vamos falar de um problema, que desde o Antigo Testamento, da Antiguidade até os dias atuais, é símbolo de tristeza para as pessoas que o têm, que é o problema da mulher estéril ou casal estéril. Digo casal estéril porque muitas vezes o problema não está na mulher, a mulher é quem tem, mas é claro que a criança é gerada do relacionamento do casal. E muitas vezes quem tem problemas é o homem de gerar, não é a mulher, E aí muitas vezes se submete a tratamento e até não consegue. Mas aí todo homem que mulher, casal que não tem filho, deve os dois procurar um médico para saber onde está o problema. Porém, se a medicina não resolver, há um caminho que pode resolver. No Antigo Testamento, as mulheres que não tinham filho eram tristes, se sentiam desprotegidas e até não abençoadas por Deus, porque também as mulheres que tinham filho, muitas vezes, quando queriam zombar das outras e desprezar as outras, ela zombava por ela ser estéril, dizendo que ela era amaldiçoada e que Deus não tinha abençoado com o filho. E aí nós vemos no Antigo Testamento que Sara, a esposa de Abraão, ela era estéril, E Abraão orou, pediu a Deus um filho, e Deus deu um filho a Sara, já com quase 100 anos de idade. Abraão também com quase 100 anos de idade, 99 anos, hoje já na idade avançada. Conforme dizem em Hebreus, Sara já com o ventre apodrecido, não tinha mais filho, já tinha perdido o costume das mulheres. E Abraão também com perto de 100 anos, gerar não é fácil, Mas milagre de Deus acontece, irmão. Do mesmo jeito, Isaac, filho de Abraão, ele também, a sua mulher, Raquel, não tinha filho. E a Bíblia mostra que Isaac, ele orou incessantemente. Isaac orou incessantemente. Está no livro de Gênesis capítulo 25 e o versículo 21 diz assim: Isaac orou incessantemente por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Nós vemos também que a sunamita, aquela mulher na casa dela, a Eliseu se hospedou juntamente com o profeta Elias, era estéril, já era avançado de idade, mas o homem de Deus, orou por aquela mulher, Elias, juntamente com Eliseu, e ela teve um filho. No caso de Ana também, nós vemos que Ana era estéril e a sua competidora Penina a desprezava, ela se sentia angustiada, mas no dia que Ana entrou no altar de Deus e clamou a Deus por um filho, nós vemos que Deus deu um filho a Ana. E aí, só quem deve orar é a mulher quando não tem filho, ou o homem também deve orar? O homem também deve orar. No caso, nós vemos que Abraão orou, Deus deu um filho. Isaac orou, Deus deu um filho. Zacarias aqui mostra que, não mostra que que a esposa dele, que a Isabel, era triste, entristecida, nem que falava por não ter filho. Como também Sara não falava. Mas o homem, Abraão, e o homem, Zacarias, eram preocupados porque não tinha filho. Eles queriam um filho. E eles oraram a Deus. Então o papel de orar, de pedir um filho, aqueles que não tiveram filho, tanto é do homem como é da mulher. Porque o problema de saúde pode ser de ambos ou só de um, do homem ou da mulher. Mas mesmo que seja do homem ou da mulher, ambos devem orar e pedir a Deus. Nós vemos que estamos vivendo no dia hoje que as mulheres, quando não têm filho, acontece que alguns não querem ter filho porque querem ter o corpo de jovem, mas ter filho é uma honra. A Bíblia diz no Salmo 127, eis que os filhos são bênção do Senhor, e a herança do ventre o seu galardão. E é bem-aventurado aquele ou aquela que enche deles a sua aljava, E nós vemos, filhos são bênção. Mas tem mulheres e tem homens que quando não tem filho, recorre ao médico, deve recorrer mesmo para fazer tratamento, depois vão fazer inseminação artificial, muitos barriga de aluguel, alguns
procura logo adotar um filho, em vez de colocar-se no altar de Deus, para pedir a Deus para lhe dar um filho, ter fé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Ana, o Deus de Zacarias, é o mesmo Deus. A Bíblia Sagrada diz no livro de Hebreus que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Senhor Jesus Cristo, e o Deus a quem nós servimos. Então, se você é um casal, você faz parte de um casal, de uma família que não tem filho, que é estéril, então entra no altar de Deus, clama a Deus, que do jeito que Deus ouviu a Zacarias, Zacarias, não tema, a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho e chamarás o seu nome João. Então nós vemos, amado irmão, que está no tempo da gente voltar a clamar a Deus, confiar em Deus, não tomar logo uma medida de adotar criança, ou de fazer outros processos, ou tem pessoas que no desespero até roubam, sequestram crianças, né? E muitos agora estão criando até o bebê reborn, adotando o bebê reborn para ter um filho e andar com ele, como que seja uma criança de verdade. E ainda tem aqueles que desistem de vou criar um animal, um cão, um gato. A gente não está dizendo que você não cria um cão e um gato. Agora o cão e o gato, o outro animal, não pode substituir um filho, que são herança de Deus, e o fruto do galardão são herança. Esse que os filhos são herança de Deus, e o fruto do ventre o seu galardão. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Você que não tem filho, que casou até agora, está com 5, 6, 8, 10 anos de casado, com 30, 35, 40, 45 anos de casado, mas se tiver fé, vai pedir a Deus, e Deus vai te dar um filho, assim como ele deu a Sara, assim como ele deu a Rebeca, assim como ele deu a Ana, assim como ele deu a Sunamita, assim como ele abriu a madre de Isabel, né? Quando Zacarias pediu, e vamos dizer, assim como ele abriu a madre de Maria, sendo ela virgem, o nosso Deus é o Deus do impossível, ele deu um filho, assim ele pode fazer muito mais na tua vida se você crer nele. Amém? Que o Senhor te abençoe.